Irmãos e irmãs, boa noite. Vamos prosseguir com o nosso estudo de Filipenses, carta aos Filipenses. Agora nós já estamos finalizando o capítulo 3 de Filipenses. Então vamos abrir aí nossas Bíblias, o capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 17. Até o capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Obrigado. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Oremos, irmãos. Pai, clamamos mais uma vez pela tua graça, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. E a nossa súplica é que o Senhor possa e continue lavando a tua igreja pela lavagem da água, pela palavra. Que a tua palavra nessa noite possa estar lavando a tua noiva, possa estar edificando a tua noiva. E tudo isso para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, clamamos que o teu Santo Espírito se manifeste, pois sem ele, Senhor, nada podemos compreender da tua palavra. Isso nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós compartilharmos sobre esse texto, eu gostaria só de relembrar os irmãos, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, nós encontramos ali as instruções sobre a ceia do Senhor. E isso que nós praticamos nessa noite é de grande importância, né? Nós entendemos que o Senhor nos deixou essa ordenança. É uma das ordenanças que Ele nos deixou. São duas que o Senhor nos deixou. Além da ceia, Ele nos deixou a ordenança do batismo. A ceia do Senhor Ele nos deixou com o objetivo de que nós recordássemos dEle todas as vezes que nós a praticássemos. De que maneira? Lembrássemos do Senhor que morreu por nós na cruz. Primeiro alvo. O sangue, representado pelo vinho que nós tomamos nessa noite, e o pão partido, representando o seu corpo também, que foi partido por nós. É para nós nos lembrarmos do seu sacrifício que ele fez por nós. Como nós compartilhamos nessa manhã, o trecho anterior a esse texto que nós lemos em Filipenses. Nós estudamos hoje de manhã, do versículo 12 ao versículo 16, quando Paulo fala que não chegou ainda a perfeição nenhuma. Mas uma coisa faz, ele esquece das coisas que para trás ficam e avança para o alvo. E ele fala por quê? Porque o Senhor tem nos feito perfeitos para essa carreira. Ou seja, o Senhor pagou o nosso ingresso pelo seu sangue vertido na cruz, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, nesse estádio, competindo. Ele nos fez dignos de estarmos correndo essa carreira. E nós estamos aqui, no campo de competição. Somos dignos por causa do sangue e do seu corpo partido. Nós estamos aqui. Somos perfeitos não porque não temos mais erros, mas nós estamos credenciados para a corrida. E isso é maravilhoso. Então nós nos lembramos disso. O Senhor pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos correr. Correr para onde? Correr para Cristo Jesus. Com qual alvo? Esperando a sua volta, até que eu venha, diz o Senhor. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte.
Então isso é o grande objetivo que nós temos no nosso coração. Primeiro olhando para a cruz e também olhando ao mesmo tempo para o futuro. Qual é o futuro? A volta do Senhor. Nosso grande alvo, nosso supremo alvo. Paulo dizia que é incomparavelmente melhor estar não só mais em Cristo, mas agora com Cristo, na sua presença física e real diante dos nossos olhos. Isso vai ser maravilhoso demais. Isso então nós relembramos toda vez que nós praticamos a ceia do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Vamos ao estudo dessa noite, capítulo 3, de 17 em diante, de Filipenses. Irmãos, aqui o apóstolo, mais uma vez, de uma forma ousada, mais uma vez, Paulo se coloca como modelo para os seus irmãos filipenses. Como nós já vimos desde o início do capítulo 3, ele mostra que ele é o modelo daquele que rejeitou o legalismo. Então ele diz, pela lei eu pratiquei, mas hoje, por causa de Cristo, eu considero tudo isso como esterco, não vale mais nada. Na sequência ele fala, eu quero ser modelo para vocês também, daquele que ainda não chegou, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala que ele está correndo ainda, ele está nessa carreira, então ele chama, ele convida, é uma forma de ele se colocar ali como um modelo para nós, de alguém que está correndo. E agora ele mais uma vez, e com todas as letras agora, de uma maneira bastante incisiva, ele se coloca como modelo. No versículo 17 ele diz, sede meus imitadores, Então ele se coloca mais uma vez como modelo para os irmãos filipenses e para nós nessa noite, como alguém que não confiava na carne, ou seja, não depositava a sua segurança da salvação em possíveis virtudes legalistas, nem na irresponsabilidade da graça barata, que aliás é muito fluente em nossos dias, não é mesmo? A graça barata, o que é graça barata? É aquele que diz assim, já que eu estou na graça eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu sou filho do rei, então eu apronto e não tem problema, porque eu fui salvo pela graça. Paulo não fala isso, e agora ele vai falar alguma coisa bastante séria a respeito disso. Então ele não está nem se apoiando no legalismo e nem vivendo a graça barata oferecida pelos inimigos da cruz de Cristo, que ele vai mencionar agora, mas sim como quem sabia de seu dever de desenvolver a salvação. Paulo tinha essa convicção, o dever de desenvolver a salvação. Então no versículo 17, quando ele diz, sede meus imitadores, e ele termina o versículo dizendo, sendo modelo, segundo o modelo que tendes em nós. Vejam bem, Paulo está ousadamente puxando a fila como pastor dos que não chegaram ainda à perfeição, mas ele está puxando a fila. Uma coisa eu faço, eu continuo, e eu não paro, eu persevero, é isso que ele falou hoje de manhã para nós, eu continuo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu não paro, eu quero progredir, eu quero crescer, eu não cheguei ainda, mas eu quero. Então ele puxa a fila como pastor, daqueles que ainda não chegaram, mas que querem chegar lá. Ele não faz isso sozinho, irmãos, isso nos chama atenção, mas ele mostra que outros crentes, apóstolos ou não, estão seguindo a mesma senda, a mesma estrada, o mesmo caminho, como nos diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, Hebreus 12, 1, diz assim, eu vou ler para os irmãos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, o que nós temos em volta de nós? Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse é o convite do autor de Hebreus, é o convite que Paulo faz também. Olhem para mim, mas não só para mim, não fiquem só comigo, confiram com outros também. Vocês viram aí no versículo 17, ele diz, sede meus imitadores, mas ele termina o versículo, segundo o modelo que tendes em nós. Tem mais gente com ele, ele não está sozinho como alguém que quer conduzir a igreja por um caminho seguro.
Ele não pode ficar sozinho, ele entende isso. Ele não pode ficar sozinho no pastoreio daquele povo, e nem das outras igrejas. Então ele mostra, existe uma nuvem, né? Existem muitos irmãos que estão vivendo uma vida séria. Foquem neles, olhem para eles, sigam-nos. É isso que Paulo está convidando aqui. Tem mais gente para seguir. Versículo 18. Ele diz o seguinte: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo. Paulo, irmãos, Paulo, como pastor, ele não só dava o exemplo de ética, andando e praticando a doutrina que ele mesmo ensinava. Ele não era só modelo visível e audível. Ele não era só um pregador da doutrina correta e alguém que vivia a doutrina correta, que é, sim, uma característica de alguém que está à frente. Mas não só isso Paulo fazia, mas ele protegia o seu rebanho, ou seja, ele não só ensinou, mas também denunciou o erro. Irmãos, isso faz parte daquele que lidera, não só ensinar o que é certo, mas apontar o que está errado. Paulo faz isso agora, ele denuncia. Isso faz parte daqueles que querem conduzir bem o seu rebanho, e eu não digo somente para líderes eclesiásticos, mas eu digo para pais de família também. Nós precisamos tomar conta do nosso rebanho e denunciar o erro, apontar o erro, mostrar onde é que está errado. Para isso nós precisamos saber o que é que está errado. Nós precisamos ser homens da palavra, não só de palavra, mas também da palavra. Vocês se lembram disso? A gente comentou. Nós precisamos conhecer a palavra, ela é a luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos distinguir entre o certo e o errado. É isso que Paulo está querendo mostrar, porque os libertinos não faziam isso, e nós vamos ver daqui a pouco. E ele diz ainda no versículo 18, vos digo até chorando. Vejam bem, como pastor, o apóstolo Paulo tinha um zelo pastoral, que o levava às lágrimas. Ele tinha consideração pelo seu rebanho, e ele sofria pelo seu rebanho, ele sofria pelos irmãos, ele chorava pelos irmãos. Ele era um homem que não somente tinha discernimento, como também tinha sentimentos. Paulo tinha sentimentos, faz parte da vida cristã, faz parte de todo que lidera ter sentimentos também. Ele sofria, em algumas ocasiões ele chega a mencionar que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos irmãos. Ele sentia dores de parto. E o que é isso? Ele está querendo dizer o seguinte: até que vocês nasçam e realmente tenham firmeza nas suas pernas, eu sofro por vocês, e eu tenho que ficar como ama do lado de vocês, cuidando de vocês. Então ele sofria pelos irmãos. Então aqui nós vemos que ele chorava. Vejam bem, ele está chorando aqui, ele está mostrando que com lágrimas ele pastoreava aquela igreja, ele tinha cuidado por aquela igreja. Por que ele chorava? Porque provavelmente pelo ensino pernicioso dos legalistas, e agora ele vai tratar dos libertinos, levaram muitas dúvidas a muitos irmãos que seguiam bem a carreira cristã. Por isso ele sofria pelos irmãos. É um sofrimento com propósito, claro. Ele sabia que muitos irmãos estavam indo bem, e alguma coisa entrou ali, como ele falou aos Gálatas: quem vos fascinou? Quem que botou veneno? Quem que tirou vocês do caminho? Quem que vos fascinou? Então ele fica muitas vezes irado e comovido por aquilo. Ele se preocupa com o rebanho. Isso é muito interessante. É uma maneira de ver também o altruísmo de Paulo, né? A diferença gritante entre Paulo e os outros mestres. Enquanto os outros mestres pensavam só neles, e nós vamos ver daqui a pouco, Paulo pensava nos outros e quase nada nele. Ele pensava, o outro vinha antes do eu. É o que ele vem falando desde o início dessa carta. Prosseguindo, ele diz que esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram eles? Eram os falsos mestres legalistas, que ele já tratou deles do versículo 2 ao versículo 11, e também os libertinos, que agora ele vai tratar sobre os libertinos.
Estes eram os que diziam, ou seja, os libertinos eram os que diziam assim, mais ou menos dessa forma eles diziam e pensavam: pecar não tem problema, pois assim faremos a graça superabundar. Era mais ou menos assim que eles pensavam, os libertinos. Libertino não tinha responsabilidade nenhuma. Então eles pensavam dessa forma, eram homens entregues à imoralidade, e com total falta de temor a Deus. Não tinha nenhum temor de Deus em seus corações. Eles desprezavam o sacrifício de Cristo na cruz, ou dizendo que era insuficiente. No caso dos legalistas, eles desprezavam o sacrifício de Cristo na cruz de que forma? Dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz era insuficiente e que precisava ser completado por obras humanas. Era isso que os legalistas queriam mostrar. Tem que ser, é Cristo? Sim, é Cristo, e mais alguma coisa. Só Cristo não é o suficiente. E Paulo fala, está tudo errado. A obra de Cristo foi plena, completa e perfeita. E não precisa de mais nada. Ela está perfeita. Nós temos que ter descanso na obra perfeita de Jesus Cristo, na cruz. Então o legalista queria misturar alguma coisa a mais. Eles desprezavam dessa forma. Como que os libertinos desprezavam? Eles simplesmente permaneciam em seus pecados da velha natureza, mesmo após terem ciência do sangue de Cristo vertido na cruz para libertá-los de todos esses pecados. Eles permaneciam simplesmente da mesma maneira como eles chegaram na igreja. Eles não eram transformados, eles não tinham temor, eles não pensavam duas vezes: bom, eu fazia isso, agora eu não posso mais fazer, agora eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu sou um novo homem em Cristo, eu preciso viver de maneira diferente, eu vou consultar o manual do meu mestre para saber como é que eu faço agora, porque agora eu nasci de novo, eu não sou mais o velho Newton, ele ficou na cruz cravado, agora eu sou uma nova criatura, como é que eu vivo? Vou viver em pecado ainda? De forma nenhuma. E os libertinos faziam isso. Os libertinos não foram transformados. Por isso que chama-se, eles viviam na graça barata, né? Essa graça barata. Eles não queriam ser transformados. Eles não queriam pagar o preço de ser santos como nosso Senhor é santo. Eles não queriam. Então eles desprezavam dessa forma o sangue de Jesus na cruz. Agora vejam bem, nos dois versículos agora na sequência, o 19 e o 20, nós vamos ver aí comparativos que Paulo faz entre as características dos mestres libertinos e o verdadeiro crente. Nós vamos fazer assim um comparativo. No versículo 19, 20 e 21, né? 19, 20 e 21. Paulo vai mostrar três características dos libertinos, comparando-as com a verdadeira atitude dos verdadeiros cristãos, que estão no versículo 20 e 21. Vamos ver como é que Paulo trabalha dessa forma. Então, essas três características desses falsos mestres libertinos. Em primeiro lugar, a primeira característica, ele menciona aqui, o seu destino final. Qual era o destino final desses libertinos? Ele menciona no versículo 19, na parte A. O destino deles é a perdição. E ele fecha o versículo dizendo: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Qual é o fim deles? A perdição. O destino deles é a perdição. Paulo deixa claro isso. Paulo deixa claro que o fim deles já estava determinado, pois conscientemente, vejam bem, eles não estavam fazendo porque não tinham conhecimento de causa. Mas eles eram mestres, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, conscientemente, eles tinham sua preocupação única e exclusivamente com coisas do mundo, materiais, e não do alto. Eles não pensavam nas coisas do alto, eles pensavam somente nas coisas terrenas. Portanto, a paixão deles pelo mundo os levará a serem banidos da presença de Deus para sempre.
é uma situação bastante séria. Paulo parece que começa pelo fim, né? Mas é para impactar, para nos impactar. Ele mostra o fim deles. Qual é o fim deles? Destruição. Essa destruição não é somente aquele caso que Paulo fala, entregue esses irmãos a Satanás para que o corpo seja destruído, mas que eles sejam salvos no dia de Cristo. Não é a destruição do corpo a nível de disciplina, não é isso. Essa destruição é uma destruição final e eterna, irreparável. Não tinha remédio para aquilo. Mais ou menos o que Hebreus também conta, que são como homens que parecem como uma terra que recebe chuva, que recebe cuidados e nunca produz nada. E o escritor de Hebreus diz que essa terra está a ponto de chegar à perdição. Está prestes à perdição. É isso que Paulo está falando aqui. Então esses homens, primeira característica deles, eles só pensam nas coisas terrenas, consequentemente, o seu destino é a destruição. No versículo 20, na parte A do versículo 20, Paulo diz que a nossa pátria, pois a nossa pátria está nos céus, comparando com os libertinos, que eles estavam bem aqui. Aqui é minha casa, eu amo tudo isso aqui, não quero sair daqui. É isso que passava no coração dos libertinos. Dos crentes verdadeiros, existe algo diferente. Algo diferente, irmãos, anseia dentro de nós. Algo estranho que nós estamos aprendendo a conhecer. Algo que está pedindo por algo mais. Algo que a gente está dentro de nós aqui falando, eu quero conquistar isso, eu quero alcançar isso. Aqui a coisa, quando está bem, não está bem, e quando está mal, está pior ainda. A gente não se sente confortável diante das circunstâncias deste mundo. É óbvio. Paulo diz que cada qual, de acordo com o que já chegou, sinta isso mesmo. Existem proporções a respeito disso. Novos na caminhada, experiências diferentes. Mas todos nós um dia vamos sentir a mesma coisa. Porque é impossível que o Espírito que habita em nós queira continuar vivendo nesse galinheiro imundo. Não é possível que isso aconteça em nós. Algo vai ansiar dentro de nós, como aquela história daquela águia, né? Uma vez pegaram um filhotinho de uma águia e, por não ter onde colocar, colocaram essa águiazinha recém-nascida, dentro do galinheiro para ela não fugir. Galinheiro fechado. E ela viveu com aquelas galinhas bastante tempo. E ela foi crescendo, comendo mais ou menos igual que as galinhas comiam, mas não estava muito satisfeita com aquilo. Mas ela foi crescendo. Quando aconteciam algumas mudanças no clima, na temperatura, e começava a ventar, e começava a formar chuva, aquela águia, depois de ganhar peso, de ganhar asas longas e penas bastante fortes, e músculos, e ficou muito forte, teve um dia que ela subiu na árvore junto com as galinhas para se esconder daquele vento e daquela chuva. Mas quando aquele vento começou a bater, e a chuva começou a cair, e os trovões começaram a fazer todo aquele estrondo, ela esticou as suas asas, e aquilo parecia fantástico para ela. E com aquela ventania toda, ela alçou voo, e nunca mais voltou para aquele galinheiro, porque aquele não era o lugar dela, ali não era a casa dela. Ela voou para nunca mais voltar para aquele galinheiro. A natureza dela era contra a natureza daquela águia, ficar naquele galinheiro. Assim seremos nós, meus amados. Nós um dia vamos ter essa convicção. A nossa pátria está nos céus. O que isso significa para nós? Versículo 20, parte A, né? Nós estamos vendo isso. Ou seja, em contrapartida, com o caso dos libertinos, que já tinham um futuro, já tinham o seu anseio do seu coração, em contrapartida, os verdadeiros eleitos sabem que são forasteiros e peregrinos neste mundo, e têm certeza de terem uma pátria nos céus. Nossa pátria não está aqui. Vamos ler Hebreus capítulo 11, de 13 a 16, se nós falamos agora há pouco que existem grande nuvem de testemunhas que Hebreus falou, vamos ver algumas delas, vamos ver como é que essas testemunhas se comportavam. Capítulo 11 de Hebreus, do versículo 13 ao 16, diz assim:
Todos estes, ou seja, os verdadeiros eleitos do Velho Testamento, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Só que eu vou adiantar para os irmãos, eles não voltaram, porque eles tinham que ir para frente, eles queriam ir para frente. Eles não voltaram, esses homens que foram testemunhas aqui no capítulo 11. E fecha com o versículo 16. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. Que coisa maravilhosa. Deus olha para eles e fala assim: eu não tenho vergonha dessas pessoas, dos meus verdadeiros filhos. Eu não tenho vergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vocês creem, irmãos, que Deus preparou já uma cidade para nós? Já pensou? Irmãos, o que pode nos levar a um descanso no nosso coração, mais do que sabermos que Deus já preparou essa cidade? O que pode levar a um descanso no nosso coração? Que nessa terra tem condições de nos dar consolo. Além de nós olharmos e esperarmos a vinda do nosso Senhor e sabermos que Ele preparou morada para nós. E Ele já preparou morada para nós. Que consolo isso tem que ser para nós, irmãos. Voltando para o texto, então. Os filipenses sabiam bem o que Paulo queria dizer. Que a igreja aqui no mundo era uma colônia. A igreja, na verdade, nós estamos aqui experimentando um pouco daquilo que nós vamos experimentar no céu. Muito pouco, é verdade. Mas nós somos uma colônia da glória celestial. A igreja é uma colônia da glória celestial. Sabe por que os filipenses sabiam bem o que Paulo estava falando sobre isso? Por que Paulo falava sobre isso? Porque Filipos foi uma colônia romana, que era uma miniatura de Roma, onde os princípios, hábitos, leis e cultura romanos prevaleciam entre os colonos. Ou seja, o céu não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. Irmãos, nós somos originados nos céus. Isso é difícil a gente compreender ainda, não é? Não foi o plano do teu pai e da tua mãe. Nós nascemos no coração de Deus. Quando nós estamos falando dos céus, nós estamos falando no coração de Deus. Nós nascemos no coração de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso a gente entender, né? Que Ele tinha um plano para nós. Ele já tinha nos predestinado antes da fundação do mundo. Nós já estávamos no coração de Deus, antes do mundo ser mundo. Isso é muito grande ainda para a nossa compreensão. Mas é para nós já estarmos estudando, botando isso para dentro da nossa cachola, deixar isso bater na nossa dura cabeça, para que a gente compreenda essas coisas, né? Eu nasci no coração de Deus, e eu vou para o coração do Pai. Um dia eu estarei lá com Ele, na glória, né? Então isso é maravilhoso. E Filipe sabia muito bem, porque ela sabe o que é ser uma colônia, né? E nós estamos aqui hoje, nessa noite, experimentando um pouco dessa colônia aqui na terra. Somos colonos aqui, né? Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, forasteiros, e um dia nós vamos voltar para casa. Então essa é a primeira característica, o destino deles e o nosso. Segunda característica, o Deus deles e o nosso também. Vamos fazer um comparativo. Agora voltando no versículo 19, parte B. O Deus deles é o ventre. O que é que Paulo quer dizer com ventre? No grego, no original, quer dizer umbigo ou útero. Quer dizer o seguinte, que eles tinham o umbigo no centro de todas as coisas. Quem era o Deus deles? Eles mesmos. Eles eram o seu próprio Deus. Só eles existiam no mundo. Vejam bem, os libertinos não pensavam em ninguém. E o Deus deles eram eles mesmos. Paulo diz isso. Eles não se importavam com nada e nem com ninguém, a não ser consigo mesmos. Esse é o ponto aqui. O Deus deles eram eles mesmos, né? Em contrapartida, no versículo 20, parte B,
Paulo diz o seguinte, parte final do versículo 20, ele diz: de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra quem era o verdadeiro Deus dos verdadeiros eleitos. Quem era o verdadeiro Deus dos verdadeiros eleitos? Ele já tinha ensinado no capítulo 2, de 9 e 10. Ele diz que Jesus Cristo é o Senhor. Ele já tinha mostrado isso para os Filipenses, capítulo 2, quando ele fala primeiramente da humilhação de Cristo, depois ele fala da exaltação de Cristo, e ele mostra que Cristo é o Senhor. Aliás, Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a palavra Senhor aqui, a palavra Senhor no grego, Kyrios, significa Deus, o soberano, o Senhor, ou seja, aquele que é dono de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele aqui mostra, esse Rei dos reis e Senhor dos senhores, hoje tem um nome, nós o conhecemos. Quem ele é? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus dos verdadeiros eleitos. Enquanto o Deus dos libertinos era o seu umbigo, aqui ele mostra que os verdadeiros eleitos tinham um Deus, conheciam esse Deus. Os verdadeiros eleitos confessam e creem em um único Deus, representado aqui pelo Filho Jesus Cristo. E Paulo também relata isso, que Jesus Cristo, ele mostra aos Colossenses, é a expressão máxima da glória de Deus. Paulo ensina isso a várias igrejas. Se você quer conhecer Deus, você tem que conhecer Cristo, porque não existe hoje maior manifestação ou revelação de Deus, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Deus fez e tudo que Deus é, está corporalmente habitando na pessoa de Jesus Cristo. Então ele mostra que existe um Deus, e esse Deus é Jesus Cristo, e é o Deus dos verdadeiros eleitos. E no terceiro lugar, e terminando, ele diz: qual é a glória deles? Ele diz em terceiro lugar, a terceira característica, qual era a glória deles? Qual era a coisa mais importante na vida dos libertinos? Ele diz na parte C do versículo 19, ele diz que a glória é no meio do versículo 19, a glória deles está na sua infâmia. Interessante. Irmãos, existe um versículo, o versículo 20 do capítulo 5 de Isaías. Isaías fala que iria acontecer isso um dia. Os homens incrédulos e libertinos iriam dizer que a luz eram trevas e as trevas eram luz, iam chamar o amargo de doce e o doce de amargo, iam mostrar que aquilo que era, iam chamar o bem de mal e o mal de bem. Ele diz isso. E é exatamente isso aqui, é uma inversão de valores. Esses homens agora, daquilo ou por aquilo que eles deveriam sentir vergonha, eles sentem glória, eles se sentem honrados. Vocês já viram alguma coisa semelhante? Alguém cometer pecados terríveis e sair dando risada, como quem diz assim: eu sou o cara. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver. Irmãos, o mundo está mostrando aí o que era antigamente vergonhoso, hoje é honrado e é digno de elogios. Atitudes homossexuais antigamente era vergonha, hoje é lícito. E aí daquele que fala contra, vai preso. Irmãos, coisas semelhantes estão acontecendo no mundo e vão acontecer muito mais. Aquilo que era para ser vergonha, infâmia, é algo que é sem fama, ou fama negativa, se a gente puder traduzir a palavra infâmia, ou seja, vergonhoso, hoje é digno de aplauso. Tem gente batendo palma para aquilo que é mais vergonhoso, e Paulo já havia falado isso também. Eles invertem os padrões morais, ou seja, não tem vergonha, mas tem prazer nas suas manifestações vergonhosas. Falando popularmente, eles não têm vergonha na cara.
Ou seja, eles expressam os seus pecados, a sua infâmia, e ainda dão risada, e expressam como se fosse um palco glorioso, onde existe uma plateia olhando para eles para bater palma. E tem gente batendo palma. Tem gente batendo palma. Isso que é bastante interessante. Quando Paulo fala aos Efésios sobre o fruto da luz e as obras das trevas, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 12 ele diz: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Paulo, como homem honrado, um cristão legítimo, ele tinha vergonha até de referir o que esses homens faziam nas trevas. Ele tinha vergonha até de falar disso. Irmãos, isso é uma característica, né, dos falsos. Eles não têm vergonha na cara. Eles fazem e ainda acham que estão fazendo bonito. Querem que os outros ainda aplaudam. Versículo 21. Qual é a contrapartida disso? O que os eleitos têm contra isso? Versículo 21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Qual é a glória do verdadeiro crente? Ter um corpo transformado. O alvo deles é ter essa transformação. A glória dos verdadeiros eleitos está em ter os seus corpos transformados conforme o corpo do Cristo glorioso. Isso significa, além de todos os benefícios de um corpo incorruptível e imortal, que é o corpo que nós vamos receber quando o Senhor voltar, além de ter essa incorruptibilidade, ou seja, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai sentir mais fome, não vai sentir mais calor, não vai sentir mais frio, não vai ter mais nenhum problema físico, e também vai ser imortal, não vai ter medo da morte, porque nunca mais vai experimentar a morte. Além de tudo isso, é que Cristo nos revestirá com trajes nupciais, para participarmos da alegria indizível de suas bodas para todo o sempre. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro para sempre. Essa é a glória dos eleitos. Nós vamos estar com Ele para sempre. E isso, infelizmente, nós não temos como descrever ainda. Isso nós não conseguimos descrever ainda. Não tem palavras humanas para poder descrever de uma maneira completa, plena. O que será isso, irmãos? O que será isso? O que nós podemos dizer, quando muito a dizer, vai ser muito glorioso. Vai ser indescritivelmente melhor do que o que você está vivendo hoje aqui. Né? Incomparavelmente melhor. Paulo tentou, em palavras humanas, expor aos romanos esta afirmação. Ele tenta explicar de alguma forma, no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não tem como comparar. Eu vou tentar descrever, mas eu só posso dizer o seguinte: ele não pode ser comparado, é incomparável, é muito maior, não tem como eu descrever, mas que vai ser bom, vai. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo gerar essa esperança no coração dos seus ouvintes, né? Portanto, nossa glória ou satisfação não está no aqui e no agora, mas está no futuro. Ainda não estamos vivendo o tempo glorioso que o Senhor nos prometeu, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E no capítulo 4, versículo 1, ele encerra essa sessão fazendo uma exortação. Antes de fazer a exortação, Paulo coloca de novo seu coração na situação dos irmãos. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, olha só, irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e minha coroa, sim, amados. Paulo está falando de novo, ele está reafirmando o seu carinho, o seu amor, a sua preocupação,
a valorização que Paulo está fazendo desses irmãos filipenses, né? Então, ele reafirma os seus afetos e o seu carinho pelos irmãos, antes de fazer a exortação. E qual é a exortação dele? Ele diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei deste modo firmes no Senhor. O verbo aqui, permanecei, ele está no imperativo afirmativo. O que significa isso? Que Paulo está dando uma ordem. Paulo não está deixando uma opção de escolha. Mas Paulo está falando assim, embora ele falou com muito carinho: meus amados, meus saudosos irmãos, minha alegria e minha coroa, meus amados, eu quero dar uma ordem para vocês: permaneçam firmes no Senhor. Ele diz assim, por quê? Porque ele sabe do perigo que toda a igreja corre. Isso nos chega nessa noite. Todo mundo está correndo risco. E se nós não estivermos firmes no Senhor, nós somos presa fácil para o inimigo. Nós temos que entender dessa forma. Então, Paulo está dando uma ordem, é uma exortação com autoridade, com base na responsabilidade e no amor que ele tem pelos filipenses. Era algo que eles já estavam praticando, na verdade. Quando Paulo fala permanecei, é porque a igreja já estava vivendo desse modo que Paulo estava aconselhando que eles vivessem. Já estavam firmes no Senhor. Mas qual é a ideia aqui do versículo? Continuem. Não afrouxem a sua firmeza no Senhor. Não afrouxem. Qual o modo que já estavam e deveriam permanecer? Firmes no Senhor. É isso que Paulo está falando. Desse modo, firmes. Como para terem o Senhor como alvo constante. Tendo o Senhor como alvo constante. Semelhante à exortação que o autor de Hebreus faz também. Eu estou usando bastante o livro de Hebreus, porque encaixa com algumas instruções de Paulo aqui. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele fala algo semelhante. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Olhando para Jesus. O que isso significa? O que o autor de Hebreus está falando? O que Paulo também fala? Firmes no Senhor. Duas coisas. Olhando para Jesus como modelo supremo de humilhação, sofrimento e perseverança. Porque Jesus se humilhou, sofreu e foi perseverante. De que forma? A Bíblia nos informa. Paulo acabou de falar, capítulo 2, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele foi um exemplo de perseverança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi exemplo de perseverança. Em segundo lugar, ele também é um exemplo, Jesus, quando nós, atentando para a obra de Jesus, tanto na cruz, como na sua segunda vinda, que são as duas manifestações, as duas motivações, maiores do crente. Quais são as duas motivações maiores do crente? É o que nós acabamos de fazer nessa noite. Relembrando a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, através da ceia do Senhor. É uma maneira de nós relembrarmos a sua obra. O que isso quer dizer? Na cruz, significa que ali, ele cravou todos os nossos pecados, e nós fomos perdoados. Na cruz, ele consumou o ato de obediência e também o perdão dos pecados dos eleitos, ali na cruz. Então, olhando para a cruz significa isso. E na segunda vinda significa que, pelo que ele fez na cruz, ele virá nos buscar para vivermos para sempre com ele, olhando para o futuro, na esperança de que um dia ele vai aparecer e vai nos levar de volta para casa. Ele vai nos levar para casa. Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo porque ele conquistou isso por nós. Foi ele que nos deu graciosamente. Então os eleitos não estão, vejam bem, nós não olhamos, nós estamos combatendo a situação dos libertinos, mas nós temos também a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Qual é? Permanecermos firmes na doutrina do Senhor, permanecermos firmes naquilo que nós já temos. O que é que nós já temos? Nós temos aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós, e Ele já nos deu. Cabe a nós agora estarmos desenvolvendo isso, estarmos perseverando nisso,
naquilo que Ele já nos deu, a sua salvação, o seu sacrifício foi pleno. E o que a gente leva para casa de tudo que nós falamos nessa noite? Em primeiro lugar, que o crente deve se livrar da autojustificação, do legalismo, como também deve se livrar do perigo, da loucura, da libertinagem. Nós temos que nos livrar disso, buscando o equilíbrio de estar desenvolvendo sua salvação e buscando a santificação para o que ele foi conquistado por Cristo Jesus, ao pagar um alto preço, derramando o seu sangue na cruz. Ele pagou alto preço. O que nós temos que fazer? Buscar a santificação, sermos santos como Ele é santo. Nós somos chamados para isso. Irmãos, é importante nós estarmos relembrando isso. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas existem hoje igrejas que não têm liberdade de falar sobre disciplina de pecados. Irmãos, existem igrejas que estão proibidas de se pregar sobre pecado. Vocês acreditam nisso? Pois é, existe essa realidade, infelizmente, no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Alguns irmãos, quando você estuda sobre esse assunto, tem alguns irmãos que dizem que quando ele vai tratar com jovens, por exemplo, e vai falar sobre os jovens, sobre pureza sexual, alguma coisa semelhante, diz que ele tem que pedir licença, porque a coisa é tão complicada que parece que se ele falar sobre virgindade, ele tem que pedir licença, porque hoje é uma coisa tão... Não pode falar nisso, os jovens vão ficar meio presos nisso. Irmãos, a Bíblia ensina sobre isso, irmãos. Tudo que a Bíblia ensina, nós temos que pregar com ousadia. Nós temos que falar essas verdades. Pecado é pecado, sempre vai ser pecado e sempre vai ser tratado como pecado na igreja. Tem que ser dessa forma. Então não tem como afrouxar. Se nós já afrouxarmos, sabe o que nós seremos? Inimigos da cruz de Cristo. Eu não quero ser. E peço aos meus irmãos que não sejam também. Para comigo. Por favor. Segunda conclusão. A nossa ética, baseada na convicção de que temos outra pátria, temos um Deus verdadeiro e chegaremos a um futuro glorioso, testemunha ao mundo e denuncia o erro aos que estão nas trevas, como uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, a nossa ética, visando essas coisas que nós ouvimos nessa noite, vivendo para a glória de Deus, ela vai trazer desconforto para aqueles que estão em trevas, porque nós seremos luz. Nós fomos chamados para sermos luz do mundo, irmãos. Fomos ou não fomos? E a luz vai causar desconforto nas trevas. Como é que nós causamos desconforto nas trevas? Vivendo em santidade. Santidade significa luz. É a parte mais gloriosa do caráter divino, é a sua santidade, é a beleza da glória de Deus, é a santidade. A santidade afeta aqueles que estão em trevas, ou para condená-los de vez, ou para tocar em seus corações, como um dia aconteceu comigo, para que mostrasse o caminho da luz. E pela obra do Espírito Santo e da palavra na minha vida, eu me dobrei ao Senhor e falei, eu quero. Senhor, eu sou um pecador indigno, mas se é verdade essa história de que o Senhor morreu por mim na cruz, e pela graça eu serei salvo, eu quero. Muitos vão ver através da sua e da minha vida, quando nós brilharmos como luz. Não se nós estivermos como os libertinos, né? Vivendo de modo indigno. Você vai brilhar o quê? O que é que eu vou brilhar? Vou feder como eles. Isso não é o princípio de Deus para a sua igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Terceiro lugar, devemos ter, acima de tudo, a certeza de que, se temos uma pátria, foi porque o Senhor a edificou e nos deu as suas chaves para entrarmos nela. Se temos uma pátria, então foi porque o Senhor a edificou e nos deu sua chave graciosamente para nós entrarmos nela. Se temos um Deus que é o verdadeiro, é porque Ele se manifestou a nós, e não fomos nós
que o encontramos aleatoriamente andando na rua. Não fomos nós que achamos esse Deus. Deus veio nos buscar. Ele é que veio atrás de nós, irmãos. Estávamos perdidos. Pior, mortos em nossos delitos e pecados. Não levantamos do nosso túmulo espiritual e rogamos: Senhor, vem me buscar porque eu estou te chamando. Ninguém chamou Deus. Ele veio graciosamente e nos buscou. E se teremos um corpo imortal e um futuro glorioso, é porque o Senhor nos transformará segundo a eficácia do seu poder. E isso eu não vou explicar para vocês porque eu também não sei. Eu só sei dizer uma coisa: que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele eternamente. Amém. E assim nós podemos entender a glória do nosso Senhor. Irmãos, só vou ler o último versículo, 1 João capítulo 3, versículo 3, eu vou ler para os irmãos para encerrar. É isso que nós falamos essa noite. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Quem tem o DNA de Deus busca transformação para ser santo, como seu Pai é santo. E ponto final. Amém?